noite a todos. Graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. O que me traz à casa hoje, na escala de oradores da USE, é um tema dificílimo. Eu tenho muita dificuldade de falar esse tema, porque a nossa ignorância sobre essas questões ela é tão grande que, assim, a gente fica até um pouco desnorteado, né? O assunto é pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade dos mundos habitados. Um dos princípios basilares da doutrina espírita. Vamos ver os outros? O que nos diferencia das outras religiões espiritualistas? As religiões espiritualistas acreditam na sobrevivência, na nossa sobrevivência após a morte do corpo. Tudo bem, os espíritas também acreditam nisso. Também acreditam em Deus. Nós também acreditamos nisso. E o que nos diferencia? O que nos diferencia das religiões espiritualistas é que nós acreditamos que reencarnamos muitas vezes. E acreditamos também que existem muitos mundos habitados. Isso nos diferencia. Então, os espíritas são espiritualistas, mas nem todo espiritualista é espírita, porque nem todo espiritualista acredita que poderá continuar se comunicando depois de desencarnar e também não acredita na pluralidade dos mundos habitados, quer dizer, que existam outros planetas com outras formas de vidas, com outras formas de vida, com outras formas de inteligência. Nós acreditamos, né? É uma tese espírita, sempre temos que falar em forma de tese, porque nós não somos os donos da verdade. Entretanto, temos a nossa opinião. Tem um livro muito bonito na nossa biblioteca aqui no Allan Kardec também, que se chama Religião dos Espíritos. Por que religião dos espíritos? É a nossa. Espiritismo é religião dos espíritos, porque não foi um homem encarnado que criou essa religião, que revelou. Foram vários espíritos que se comunicaram pelo grupo de trabalho do nosso estimadíssimo professor Allan Kardec e criou-se um corpo de doutrina. Então, a nossa tese, né, nesse livro Religião dos Espíritos, ele fala, olha, a gente não briga por causa de religião, mas nós temos a nossa opinião. Por isso que o livro tem esse nome, Opinião, Religião dos Espíritos. Também um livro maravilhoso que se chama Opinião Espírita. Também que a nossa biblioteca provavelmente tem aqui, se não tiver na Unificação Kardecista a gente tem. Muito bem, Religião dos Espíritos, porque ditada pelos Espíritos, organizada por Allan Kardec. E esse grupo de espíritos nós damos o nome de Espírito Verdade. Várias vezes aqui vocês escutam os oradores, quem está apresentando os estudos na casa. O Espírito Verdade, ele assina algumas mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse corpo de doutrina revelado por eles, nós damos o nome de doutrina espírita, doutrina dos espíritos, espiritismo. Espiritismo, palavra inventada por Allan Kardec para definir esse corpo de doutrina que apresentou essa tese. Olha, nós acreditamos em Deus, acreditamos na nossa imortalidade, acreditamos que nós podemos nos comunicar porque nós continuamos pensando e sentindo, acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, que esse universo infinito tem outros planetas habitados. No Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade chega a responder para Allan Kardec que todos os globos têm espíritos, têm seres, têm filhos de Deus habitando. E de novo aqui, eu digo do tamanho da nossa ignorância, é porque realmente os nossos instrumentos terrenos são incapazes de investigar passo a passo o que está realmente acontecendo. Entretanto, a tese espírita diz isso. Deus nos criou. Deus nos criou. É lícito pensar, se Ele nos criou, que em algum momento Ele para de criar?
O fato é que ele nos criou. Nós estamos aqui pensando, sentindo saudade, sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo amor, né? Nós estamos aqui, criados, sentindo, pensando, refletindo, nesse processo divino de transformação da água para o vinho, para empregar uma metáfora do nosso professor Jesus de Nazaré. Estamos aqui. Muito bem. A gente pode pensar que num dado momento ele parou de criar? Se ele criou, quem faz coisa à toa é gente. Deus não. Existe uma razão muito profunda para ele ter criado os filhos. E a nossa língua é tão pobre que não existe nenhuma diferença muito precisa entre criar, de criar galinha, criar porco, criação, e de criar uma obra de arte, de criar um filho, de criar um planeta, de criar o samba, a bossa nova, o carnaval, o futebol. Nós não temos português, a nossa língua é pobre para definir isso. Acho que o Andrezinho seria mais adequado para desenvolver esse raciocínio aqui, no próximo domingo. Mas ele nos criou, nós estamos aqui. Então, nós não conseguimos imaginar assim, num dado momento ele parou de criar. A troco do que ele pararia de criar? A nossa ignorância também, nós não conseguimos concluir que ele parou de criar, então a gente fala, bom, ele continua criando, porque se um dia ele criou, ele continua criando, não há uma razão para ele parar de criar. Tá, muito bem, e para onde nós vamos? O que vai fazer com tudo isso? Aqui no planeta Terra nós sabemos que existimos, somos 7 bilhões de reencarnados, mais alguns bilhões de desencarnados, interagindo em várias direções. Encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado. Nós estamos interagindo. Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos, e vocês sabem a resposta. Qual que é? Exatamente, muito mais do que podeis imaginar. Então, nós estamos interagindo nesse caldeirão de diversidades, nesse processo pedagógico, reencarnatório, no qual nós vamos reiniciando as lições que nós ainda não aprendemos. Quais, gente? Compreensão, perdão. Vamos falar alguma coisa? Ama o teu inimigo. Como é que é a sugestão aqui? Caridade. Ama o teu inimigo. Bendiga aquele que te calunia. Ora por aquele que te persegue. Se alguém vos bate numa face, oferece a outra. Agora, isso aqui é para estar lá no Evangelho bonitinho, que está lá no nosso criado mudo, que de vez em quando a gente pega para dar uma lidinha, ou alguns de nós já adquiriram o hábito de todos os dias abrir, ler 3, 4 itens, né, e depois fazer isso no Evangelho no Lar. Mas aí lá no Evangelho no Lar a gente sorteia a moda dos cristãos primitivos. Como é que nós estamos fazendo? Isso é para ficar lá. Não, nós estamos num esforço diário para alinhar a nossa conduta às recomendações dele. Mais uma. Vocês veem um cisquinho no olho do outro, não vê uma trave no olho de vocês. E olha o tanto de energia que se gasta malhando o cisquinho no olho do outro. Se a gente aproveitasse toda essa energia para realizar coisas e não ficar num palavrório praguejando o cisquinho do olho do outro, e outra, né, esse cisquinho no olho do outro é segundo o nosso ponto de vista. A gente nem sabe se é aquilo que os rótulos estão nos mostrando ou é a verdade. Porque Jesus nos recomenda a prudência e a vigilância, não é? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Tendes a pureza das pombas, mas a prudência da serpente. Prudência e vigilância, mas não malícia. E a gente descamba para a malícia, como foi o caso dos próprios discípulos quando Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus foi na casa de Zaqueu e os discípulos olharam feio para ele, condenando a atitude dele ir na casa de um publicano. Publicano, aquele personagem, cobrador de impostos, aquele personagem da parábola, que viu o estropiado caído, não socorreu, o sacerdote não socorreu, mas o samaritano
socorreu. Um dos personagens é um publicano. E Zaqueu era um publicano. Mas Jesus vai na casa dele e descobre que ele era um homem que observava as leis de Deus, né? Tinha fé, pagava o dízimo, era um homem que trabalhava. E Jesus virou então para os discípulos e disse: vocês viram seus bananas? O que ele fez? Foi isso que Jesus falou, gente? Não, né? Sou eu que estou falando. Mas eu sou doido para imaginar o olhar de Jesus para eles assim, né? Porque julgar a mim, julgar a Solange é a coisa mais fácil do mundo. Agora, julgar Jesus não deve ser nada fácil. E eles olharam para Jesus meio, a narrativa fala que eles ficaram meio contrariados. Mas olha a força de Jesus. Eu não temo, é como se ele dissesse, eu não temo as circunstâncias. Eu influencio as circunstâncias, não importa onde eu vou. Onde eu sou quem eu sou e dou o exemplo. E aproveitou para dar a lição para os próprios discípulos, não é? Então nós estamos aqui observando. Tá bom, e aí? A hora que a gente conseguir bem dizer aquele que nos calunia, amar aquele que nos persegue, o que vai acontecer? Nós vamos continuar habitando esse mesmo planeta? Esse mesmo planeta onde nós assistimos agora, essa semana, acho que foi no começo dessa semana, aquele doleiro, Lúcio Funaro, numa das investigações da Operação Lava Jato, ele disse que mandava pôr fogo no apartamento de uma pessoa com os filhos dentro. A ex-mulher dele confirmou isso, dizendo que ele é um psicopata. Aí, chamado a prestar esclarecimento, ele disse, não, eu não disse que eu colocaria fogo no apartamento dele com os filhos dentro. Eu disse que eu ia mandar fazer isso. Uma diferença imensa, né? Eu disse que eu ia mandar fazer isso. Eu não disse que eu ia fazer isso. Eu ia mandar fazer. É nesse planeta que nós estamos reencarnados, convivendo com essa diversidade de escala evolutiva. Então, genericamente falando, a homofobia, o machismo, todas as formas de preconceito. Nós estamos reencarnados numa categoria de planeta que chamamos de prova e expiação. Saímos do mundo primitivo, não sabemos precisar quando, mas sabemos precisar quando vamos passar para o mundo de regeneração, que é a terceira categoria, né? Está lá no Livro dos Espíritos, o corpo de doutrina que eu falei no início. O nosso corpo de doutrina, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, esse que nós estamos, mundo de regeneração. Esse nós temos a data, porque quem nos deu essa data, gente? Cadê? Emmanuel nos deu essa data. Está lá no Pinga Fogo, programa de maior audiência da história da televisão brasileira, vocês sabem disso, nunca uma telenovela, uma minissérie bateu o recorde de audiência do Pinga Fogo com Chico Xavier. O Pinga Fogo para os mais novos, gente, parece o Roda Viva da TV Cultura, mas era na extinta TV Tupi. Né? Então, em 1968, lá foi o Chico Xavier, e o Emmanuel disse que é esse século que nós vamos viver uma transformação intensa, e o planeta migrará de provas e expiações para regeneração. E é bom acreditar no que o Emmanuel fala, né? Porque nesse mesmo programa ele disse que o homem ia achar água na Lua, e coisa de 5, 6 anos, geleiras imensas, né, lá na Lua. Então nós vamos continuar, à medida que nós conseguimos pôr em prática, né, não só deixar lá no criado mudo, bonitinho, o evangelho, lindo, né? Ah, Jesus falou tal, para perdoar o inimigo, para bendizer aquele que me calunia, para amar o inimigo, para perdoar, para compreender, para ter fraternidade universal. Mas é coisa do evangelho, né? Deixa para lá. É uma escolha. É uma escolha. Nós podemos continuar vivendo, e aí a questão que é que nós continuaremos recalcitrantes, repetindo a lição até conseguir abandonar tudo aquilo que nos prende por uma movimentação. Então, é uma tese? É uma tese. Mas a gente acredita muito nisso, porque para nós faz muito sentido.
Então o Espiritismo vem dizer, olha, à medida que vocês vão evoluindo intelectualmente e moralmente, assim como nós não estamos mais nascidos, reencarnados num mundo primitivo, como foi a raça adâmica, né, simbolizado por Adão e Eva, a nossa tese, de novo, é de que eles vieram de planetas mais desenvolvidos do ponto de vista material e intelectual. Mas eles vinham recalcitrantes no erro, atrapalhando a evolução daquele planeta. Como não existe inferno, vocês sabem disso, né? Tá tudo bem? Não existe inferno? Porque se existe inferno, não existe Deus, não é isso? Pelo menos o Deus de Jesus, que está lá na parábola do filho pródigo. Depois que o filho deu com os burros na água, tal, voltou arrependido, ele recebeu com um abraço. E a gente não está aqui dando com os burros na água, errando, acertando, levantando, como é que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Estamos aqui aprendendo. Ele também fez uma escolha lá, partiu para o mundo distante. Nós, quando nos afastamos de Deus, era o filho mais novo, nós imaturos. Então, nós somos o filho pródigo, né? Mas Deus de Jesus é aquele que abraça o filho que erra, e não o do inferno. Então, ou você acredita em Deus, ou acredita no inferno. Porque quem vai para o inferno, segundo a teologia clássica? Quem não tem conserto. Se Deus fez um filho sem conserto, ele não é mais Deus porque ele errou. E também o atributo da misericórdia infinita desaparece, porque, Solange, minha paciência com você acabou. Você vai para o inferno. Você não tem jeito, não tem conserto, você, tá? Aí Deus errou. Errou porque fez um sem conserto, errou porque não tem a tolerância que Jesus nos ensina a ter, e assim, a árduas penas nós estamos aprendendo a ter, aumentando a nossa esfera de compreensão para melhor compreender e até ter atitude de caridade para aquele que nos ofendeu. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem fé, muitas vezes é impossível fazer a caridade. Tá bom, tudo isso nos esclarece a ponto de nos dar movimento em direção da compreensão, em direção da fé, em direção da fraternidade universal, do perdão, da compreensão. E aí, continuaremos reencarnados aqui no planeta Terra com esses mesmos desafios? A gente não acredita nisso, a gente acredita que virão novos desafios, que nós teremos outro evangelho. Como é que será o evangelho 2.0? Porque esse evangelho é o nosso, né? Apropriado ao nosso atual estágio evolutivo, dessas nossas mentes ainda, né, recalcitrantes nessas lições mais básicas que nós temos que aprender. Então nós acreditamos que, à medida que nós vamos evoluindo espiritual e intelectualmente, assim como Jesus anunciou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ah, Papa, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, né, vamos pegar o pensamento de outras linhas religiosas, de outras teologias. Ele quis dizer que dentro do planeta Terra existem muitos lugares diferentes. Verdade, quem voltar para casa agora, digita lá Ilha das Flores, no Rio Grande do Sul, que para o meu susto, eu estive agora 7 de setembro num congresso da Associação Jurídico Espírita Brasileira, a convite do presidente, acho que já teve aqui também, não sei se vocês vão se levar, o Dr. Tiago Essado, promotor de justiça, me convidou para falar sobre política num congresso espírita, política e leis morais. E um promotor de justiça, que ele é encarregado do sistema carcerário de uma cidade importante do Paraná, que agora me falha a memória, falou, não, Papa, a Ilha das Flores ainda existe, sim. Sabe aquele trecho da parábola do filho pródigo, que ele fala assim, que ele não tinha direito de comer a comida que os porcos comiam? E a gente entende aquilo como metáfora, porque Jesus vive usando metáfora. Agora, volta para casa, acessa o Google e digita lá, Ilha das Flores. É uma ilha no Rio Grande do Sul que o dono da fazenda abre para as pessoas que não têm alimentação terem alimento, depois que os porcos da fazenda comem. Aí as crianças entram e recolhem o que sobrou para poder levar para casa, junto com os pais e tal. Então isso existe ainda e não preciso nem falar, né, falando em sistema carcerário, não precisa nem falar o estado medieval das nossas penitenciárias, que não cumprem o papel de cuidar, de educar e de ressocializar.
E a gente não olha muito para isso, mas a gente deveria olhar. Então no próprio planeta Terra nós vamos encontrar as nossas famílias que fazem 3, 4 refeições por dia, estudam, tem médico, os filhos ganham presente de Natal, tira férias, e tem essas situações ainda no planeta Terra. Também quem quiser pesquisar, doutora Mônica Sodré, da Universidade Federal de São Carlos, escravidão, aqui em 2015, 2016, uma pesquisa aprofundada sobre isso, na qual ela mostra que algumas empresas multinacionais são especializadas em arregimentar mão de obra escrava, porque aí a obra fica mais barata, o trabalho fica mais barato. Os nossos irmãos venezuelanos, fugindo dos horrores da Venezuela, dos horrores do Haiti, sendo escravizados nas nossas fazendas do Pará. Então também faz sentido isso, de que dentro do próprio planeta Terra nós vamos encontrar uma diversidade de situações de nível evolutivo espiritual e de condições materiais que oscila demais, né? Uma miríade de possibilidades. Então as duas situações são plausíveis para nós. Mas nós entendemos que esse universo infinito, que André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, repete uma informação que a cosmologia já tinha nos dado. A distância, o diâmetro da nossa Via Láctea é 100 mil anos-luz. Por isso que eu falo que a nossa ignorância é tamanha que não dá para imaginar. Jesus esteve conosco há 2000 anos. Eu não lembro assim, eu não estudei direitinho como é que é a nossa posição, né, da Via Láctea dentro do universo conhecido. E qual é a posição do sistema solar dentro da Via Láctea? Vamos pegar só a Via Láctea, né? Eu não lembro se ela está numa extremidade, eu não lembro dessa informação. Mas vamos pegar de uma extremidade a outra, né? Aqui na ponta das 100 mil anos-luz. Como que é isso? Ah, mas papo, o pensamento é mais rápido que a luz. O André Luiz dá essa informação também, né? Que nós, à medida que evoluímos, temos a capacidade de nos transportar. Mas o pensamento ainda é um atributo humano. Como é que é a onisciência de Deus para perceber? E quando a gente fala assim, que o nosso Sol é um dos 200 milhões de sóis, aliás, eu peço para conferir se é milhões ou bilhões, nós vamos ficar nos milhões de sóis da nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea é uma das 200 milhões do universo conhecido. Do universo conhecido. Então, para que tudo isso? Para enfeitar os nossos olhos? Né, repetindo uma informação, se 70% das estrelas que nós estamos vendo já morreram, o que chega até nós é só a luz, e as que nasceram a gente não viu ainda, porque não chegou até nós. Então, para nós espíritas, a nossa tese é que esses planetas foram criados e têm uma utilidade, para que outras formas de vida e outras formas de inteligência, em outros estágios evolutivos, o nosso é esse estágio rastejante aqui de não conseguir compreender, de ser homofóbico, de ser preconceituoso, de julgar pelas aparências, como fizeram os discípulos com Jesus, e ele teve que repreender. Esse é o nosso atual estágio evolutivo. O do Chico, muito melhor que o nosso, né? O do Emmanuel, que dizem ter reencarnado já, também muito maior que o nosso. Aliás, é o Chico que anuncia isso, né, gente? No próprio programa Pinga Fogo, o Chico Xavier fala que Emmanuel reencarnaria para completar um trabalho e tal. Agora, do que é feito, Papa, esses planetas? O Espiritismo dá um nome de fluido cósmico universal, mas é uma nomenclatura espírita, porque foi feito de alguma coisa. E foi feito por Deus, porque não dá para imaginar que o vácuo, é uma reflexão que Kardec faz na Gênese, cria alguma coisa. Uma inteligência pensou para criar esse copo e tudo que nós estamos vendo aqui. Então, a nossa tese é que uma inteligência, como é que é? Que é Deus? Qual que é a resposta? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. De novo, é uma tese espírita. Ah, mas é a verdade? A gente acha que é. Tem gente que acha que não é. A gente acha que é. Que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, gerou esse universo infinito. E o fluido cósmico universal, nós entendemos que é a matéria-prima que ele usou para construir tudo isso.
filho do fluido cósmico universal, fluido vital que nos dá movimento, que nos diferencia de outros seres, de outros filhos de Deus. E que Jesus nos ensinou que ao estendermos a mão, esse fluido que dá vida também tem capacidade terapêutica, de cura. Papa, mas eu queria entender tanto melhor essas coisas. Tem uma lição de casa, tem uma senha. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Linda essa figura, só pela poesia mesmo a gente pode alcançar alguma coisa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quer dizer, Jesus está nos dando a senha de que para o entendimento mais profundo dessas questões, nós temos que pôr em prática o Evangelho, a purificação do nosso coração. E também no nosso atual estágio evolutivo eu não vejo caminho melhor do que ir até o outro, ver a necessidade dele, entender a necessidade dele e ajudar. Antes disso, ou ao mesmo tempo, entender a nós mesmos e as nossas próprias necessidades. Igual o exemplo da mocinha do avião lá, se o avião for cair e tal, põe a máscara primeiro em você, depois no outro, porque senão, se você não estiver bem, você vai socorrer quem, né? Você vai ser mais um a dar trabalho. Mas a gente pode fazer ao mesmo tempo, a gente cuida da gente, dos outros, e nesse processo a gente vai crescendo. Até os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos divinos. Todo mundo é divino, mas o Kardec, o Espírito Verdade, coloca que o mais bonitão lá são os mundos celestiais ou mundos divinos. Gente, com toda a minha limitação, eu procurei trazer algumas reflexões. E também nós acreditamos que o caos, ele gera uma nova vida, né? Nós estamos vendo aqui a nossa sociedade hoje ruindo porque uma crise civilizatória, porque calcada no egoísmo, no orgulho, que obviamente não se sustenta. Mas o Leon Denis, lá no Depois da Morte, nos fala que toda morte é o prenúncio de um renascimento. Então, vamos lembrar quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Nós estamos vivendo um período de turbulência extremamente desafiador e que nós temos a oportunidade de levar esses conceitos que para nós diz respeito ao nosso estado de paz. Cada um no seu estado de paz, promovendo a sua própria paz, mas dando testemunho daquilo que essa fé nos ensinou, daquilo que Jesus revelou para a gente, a doutrina espírita nos explica, com esses postulados, que é a nossa tese, é a nossa fé, mas que a gente entende que esse jeito de viver vai levar a um mundo mais inclusivo, de mais respeito, de mais tolerância, de menos violência e de mais paz. Acho que isso está diante de nós. Isso está ao nosso alcance. E para encerrar, vamos lembrar do cego de Jericó, que queria ver, e ele queria alcançar Jesus que estava passando, os discípulos meio que tentaram evitar, tá? Ele falou: não, deixa vir. O que você quer que eu faça? Ele diz: eu quero ver. E ele viu. Mas Jesus foi injusto então, porque tinha tanto cego, porque não curou todo mundo? Segundo a teoria espírita do planejamento reencarnatório, é provável ou é certeza que esse espírito, essa expiação, tenha terminado naquele momento. O quanto foi o movimento de Jesus para curar, o quanto foi da fé dele? A gente não sabe, assim como a gente não sabe o quanto foi lá na mulher hemorrágica. Foi 20, 80? 20 ela, 80 Jesus, foi 50, 50? O fato é que a fé combinada com a razão, ela é muito poderosa e promove a nossa cura. Ver o que, gente? Claro que isso tem um sentido de estar lá no Evangelho, no cego de Jericó. Ver o quê? O que nós queremos ver? Nós queremos um entendimento melhor para nós mesmos e para as nossas vidas. E por isso nunca é demais pedir para que Deus nos toque, para que Ele nos inspire a sabedoria de Pai. Que nós consigamos então desenvolver cada vez mais o nosso reino íntimo de paz, para melhor percebermos os recursos com os quais a providência divina nos alcança em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado.